Assim é melhor? Eu acho que antes da aula de hoje, talvez o certo seria tomar laxam. É uma boa ideia. É uma boa ideia. Primeiro vamos absorver o conteúdo. Assim vamos absorver melhor. Eu acho que pode começar. Tem mais gente chegando? Ué, vira a câmera, pede pro porteiro. Ok, vamos começar. Você vai me falar aqui? Quando eu faço assim, significa o próximo slide. Ok. Boa noite a todos. Conforme vocês estão vendo, isso é o nosso símbolo. Aron Kodesh, do Mishkan Menach. Tem pessoas do mundo inteiro me perguntando de onde que pegamos essa ideia. Mas, na realidade, é uma inspiração de uma sinagoga que está do lado do Kotla Maravi. Demos um pouco um jeito para adaptar isso aqui para o estilo brasileiro, mas isso é o nosso emblema, nosso símbolo. História judaica. Isso é a aula 2. A jornada do povo judeu pós-destruição do templo e sua importância na era moderna. O que isso significa? A aula 1, entendemos melhor o que aconteceu em Israel, Jerusalém, antes da destruição do Bet HaMikdash. Quando rezamos, falamos Mipnei Chataeinu Galinu Me'atzenu. Por causa de nossos pecados, fomos exilados. É uma forma bem simplista para resolver o assunto. Pecamos e fomos expulsos. Mas se entrarmos um pouco mais profundo na história, o Am Israel, o povo judeu, estava dividido muito a mais que eles estão divididos hoje. Era uma tragédia, era uma guerra civil. Estudamos todos os grupos, todas as seitas, grupos que tivemos naquele tempo, que hoje temos um pouco daquilo. Os religiosos, antirreligiosos, os cristãos que começaram naquele tempo, também a máfia, sempre tem máfia, envolvido, já naquele tempo tinha. Depois aquele que se chama zelotes, pessoas que estavam a fim de morrer por causa do ideal que eles tiveram. Religiosos de tal forma que moraram lá no Qumran, que nunca casaram, viveram uma vida como santos, abnegação total. Vários grupos que lutaram um com o outro, de tal forma que não houve paz entre eles. Quando o Talmud diz ódio gratuito, não é apenas que um não falou lechaim para o outro. Ódio gratuito significa guerra civil, isso que era. No fim, obviamente, isso é Jerusalém naquele tempo, lindo. Mas, antes de continuar, é bom sempre se lembrar dessa frase. O melhor profeta do futuro é o passado. Cada um está querendo saber o que vai ser. Onde que nós somos do mundo? Qual que é o próximo passo? Primeira coisa, está escrito no Chumash, Al avicha veyagedcha. Pergunta para teus pais, os anciões. Eles vão te relatar como que era antes, o que já aconteceu. Assim, você vai poder adaptar isso para a nossa realidade. E a nossa realidade é muito similar para aquilo que era naquele tempo. Parte 1, ok. Recapitulando, temos que recapitular um pouco daquilo que nós vimos outra vez. Após a destruição do Bet HaMikdash, houve um período de transição até a revolta contra o imperador Adriano. Ou seja, Adriano, daqui a pouco vamos ver, eu tenho uma ideia como que ele apareceu. Ele era uma pessoa terrível. O ano de Adriano era uma nova revolta, era a segunda revolta, desde o ano 70, antes AC, para ano 30 depois, não sei como se chama aqui, Bessa, provavelmente alguma coisa assim. Durante esses 60 anos, é o que vamos estudar hoje.
E esses 60 anos é após a destruição do Bet HaMikdash e até a segunda revolta. Era uma época muito, muito difícil. E temos muito para aprender dessa época, como que nós devemos dirigir as nossas vidas hoje. Temos que chegar no Tachlis. O que esse estudo vai nos ensinar? O que podemos aprender daquela época para a época atual? Resposta romana. Ou seja, notícias da revolta judaica, a primeira revolta, estou falando do ano 66, se espalharam, violência dirigida contra os judeus em outras partes da diáspora. O mundo inteiro já começou antissemitismo de uma forma violenta. Número 2, Roma contra-ataca, envia reforços para a Síria, de Síria foram para Israel, forças judaicas assediam, interrompem eventualmente o avanço, depois tiveram alguns anos de sossego, não demorou muito, o imperador Nero. Isso vai ser o sujeito que vamos lembrar. Que nós falamos outra vez, Nero era considerado um verdadeiro Mexigna. Vimos que ele veio de uma família de loucos. Um mata o outro, tá certo? O pai mata os filhos matam o pai, depois mata a esposa. No fim, chama para um café da manhã e a última vez que ele se encontra, isso era o Nero. É difícil para explicar a bagunça em Roma. Nós vamos chegar para um ano onde que tivemos, em um ano, 4 imperadores. Um ano, ou seja, o cara se torna um César imperador, depois é convidado para café da manhã ou para uma piscina e não sai vivo daquela história. 4 num ano. É uma época difícil em Roma. Mas o imperador Nero nomeia Vespasiano para lidar com a revolta judaica. Na Galileu, Flávio Josefos, ele se rende após uma conspiração suicida. Ele foi o último que deveria se matar, mas obviamente, após de matar todo mundo, ele se declarou o Mashiach, que ele tem que continuar vivendo, e tornando-se amigo de Vespasiano e seu filho Tito. Ok, próximo. Agora, o Vespasiano permite que os judeus continuem uma guerra interna por 3 anos. O Vespasiano, quando se aproximou para Jerusalém, ele falou o seguinte: por que eu vou perder pessoas, lutar contra a cidade? Deixa eles matar um ou outro. Estão se matando, estão se destruindo. Eu vou esperar aqui com toda a calma e deixa eles se matar. Realmente o plano funcionou. No meio, Vespasiano sucede Nero. Ele foi chamado, falou: olha, Vespasiano, volta aqui para Roma, porque precisamos de você aqui. Você se tornou o novo imperador, isso ano 69, deixando o filho Tito encarregado de reprimir a rebelião, e templo destruído em agosto de 70. Ou seja, o templo foi destruído com Tito. O Vespasiano, no meio daquela história, voltou para Roma, e nós vamos ver um incidente importante que aconteceu. Daqui a pouco vamos entender isso melhor. Agora, isso eu estou recapitulando muito aquilo que vimos semana passada. Somos agora agosto do ano 70, Tisha B'Av, agosto, templo destruído. Agora, vamos dar uma olhada quem são nossos Chachamim aqui. Quem são os líderes em Roma. Em primeiro, Nero. Algum motivo seus olhos. Ok. Vespasiano. E isso aqui é o Tito. Tito, filho de Vespasiano. Só para a gente se familiarizar um pouco quem que eles são. A vingança romana foi terrível. Tito massacra residentes, principalmente de Jerusalém, e exila qualquer pessoa com mais de 17 anos. Muitos reservados para a morte em jogos de gladiadores. Isso era o maior esporte deles. Pegar pessoas que eles pegaram em cativeiro, depois cativos, deixar eles soltos lá, naquilo que até hoje está de pé em Roma. Todo mundo visita, acha muita graça, mas ali é um lugar que é matança terrível. Soltar alguém como leão faminto, isso aqui não é nem interessante, mas para eles isso é esporte. 2.500 mortos, apenas na comemoração do aniversário do irmão de Tito. O irmão de Tito teve um irmão, Domiciano, também ganhou o nome dele. Na comemoração do aniversário dele, 2.500 mortos, um show. É uma matança
terrível. Agora, o que aconteceu em Jerusalém? Josefa estima 1,1 milhão de mortos. Provavelmente exagerado. Mas Tácito estima que a população normal era 120 e Jerusalém naquele tempo tinha 600 mil. Uma devastação incrível. Devemos lembrar que naquele tempo tinha apenas 5 milhões de judeus no mundo. Se vamos pegar isso na porcentagem, realmente é terrível. Agora, depois temos arcos cerimoniais, moedas produzidas para comemorar a derrota da revolta judaica. E nós somos na próxima. Conforme vocês estão vendo, isso é uma moeda que foi feita pela Roma, judeu capta. Judeu capta significa conquistamos. Aqui tem o judeu, aliás, uma mulher, atrás tem um soldado, isso aqui é o emblema deles, mostrando como... Para cá? Mostrando como que os judeus se tornaram submissos. Aquilo é Vespasiano, a moeda para mostrar quando eles tiveram uma vitória, logo fizeram uma moeda. Isso era o estilo daquele tempo. Agora, isso é o Nero, isso é o arco de Tito que vimos já semana passada, isso é judeus carregando daquela marcha, judeus carregando peças do Bet HaMikdash. Eu não vou me prolongar porque vimos a 10ª legião do exército romano que participou ativamente da destruição do Bet HaMikdash. Isso é estampado como o selo desse 10ª legião. Isso que nós temos como lembranças para fechar esse primeiro capítulo, a destruição do templo e de Jerusalém. Mas, com isso, o assunto não terminou. Ainda temos Massada. Elazar é um dos generais judeus que se encontraram no Galil, no norte de Israel, e seus seguidores correram para Massada, que era uma fortaleza construída pelo Heroide, que no Talmud é chamado Hurdos. Aliás, resistem por 3 anos. O cerco romano, muito punitivo, termina em um pacto de suicídio em massa em 73. O que realmente aconteceu lá? Isso aqui é Massada. Estou com certeza que muitos daqui, o senhor Moisés provavelmente lembra bem do Massada por um motivo bem interessante. Lembra o que aconteceu no Massada? Se machucou um pouco. Lembra? Ok. Massada é o seguinte, tem 3 andares. Vamos para o próximo. Para subir em cima daquela montanha, eu fiz isso uma vez. É 1 hora, só se faz isso de madrugada, porque depois, quando fica quente, é impossível de subir. Aliás, eles fecham. É 1 hora de subir uma subida que tem que ser de forma. Subindo, você pode ver que a visão que tem lá vai até o outro lado do Mar Morto, que naquela época era do Moab, hoje é a Jordânia. Você vê todos os lados como que era impossível subir. A subida era impossível. Quem está por cima tem controle total sobre tudo o que acontece. E era muito bem feita, uma fortaleza de 3 andares. O motivo que os romanos conseguiram, porque eles construíram uma plataforma com aquela, não sei como se chama, onde eles pegam com toda a força, mas quem construiu aquela plataforma foram os judeus. Eles pegaram judeus prisioneiros para construir aquela plataforma. Aqueles que estavam em cima não poderiam lutar contra eles. Por isso, conseguiram derrubar o primeiro andar e o segundo, e quando chegou no terceiro, a solução foi o seguinte: decidiram que suicídio é melhor, porque cair na mão dos romanos, para eles era pior. Se suicidaram, mas 2 mulheres e 3 crianças se esconderam e eles contaram a história para Josefos. De onde que nós sabemos a história do Flávio Josefos, que contou o que aqueles poucos que sobraram contaram o que era lá. Aqui tem na nossa biblioteca um livro chamado Massada, onde que tem a carta
que eles fizeram antes de se suicidar é uma tragédia que é difícil para descrever. O que é interessante aqui nessa história é o seguinte: quando eu era um menino de Yeshiva, ninguém foi visitar Masada. Não era um lugar que os rabinos, a ortodoxia em Israel, respeitaram. Porque os ortodoxos acharam, naquele tempo e no nosso tempo, que isso foi uma péssima ideia. Uma pessoa não pode se suicidar, não pode pegar sua vida no pior instância que tem. Isso não existe. Você luta até o fim ou você se entrega. Mas, se suicidar, o pai matar seus próprios filhos, o marido matar a esposa, isso aqui é contra o espírito da Torá. Por isso não é considerado um lugar kadosh. E da mesma forma como Cesária não era considerado um lugar kadosh, era considerado uma cidade romana. Mas hoje isso mudou. É interessante que soldados de Israel, após o treinamento deles, eles juram com as seguintes palavras: Masada, nunca mais. Ou seja, virou um símbolo de heroísmo, um símbolo que nossos inimigos não vão dominar as nossas vidas. Ok. A destruição era total. Após a Masada, foi declarado uma destruição total. A política romana da terra arrasada, destruir abundantes de terras, ou seja, destruir as casas, destruir tudo que tem. Os romanos confiscaram as terras, venderam, fizeram todos os geschäftes que queriam. Virou um lugar romano. Depois tinha o assunto, que isso vai ser importante para o futuro, chamado ofícios judaicos. Ou seja, cada um tinha que dar uma chatzita shekel, tinha que dar uma moeda para o Bet HaMikdash. Falaram, vocês vão continuar dando essa moeda, mas dessa vez não vai para o Bet HaMikdash, vai para o templo de Júpiter Capitolino em Roma. Isso vai para a igreja deles. Todo mundo tinha que dar, também estendido, incluindo mulheres e todas as faixas, todo mundo tinha que dar essa chamada tzedakah. Ou seja, era um domínio total. Ok. Até aqui, na realidade, eu gastei alguns minutos só para aqueles que não tiveram aqui na primeira aula, para se posicionar, mas a maioria disso já vimos. Agora vamos para a parte 2. Agora temos sair daquilo que nós conhecemos e tentar voltar para aquele mundo. Enxergar o mundo como que era naquele tempo. Quem eram os sobreviventes? O que eles representavam e como que eles enfrentaram essa dificuldade. Nós vamos começar pelo lado do cristianismo. De novo, de onde que sabemos? Primeira coisa, tem fontes cristãs, o Novo Testamento, Evangelhos, fontes judaicos, o Talmud, também pergaminhos do Mar Morto, e também fontes romanas, que é o Flávio Josefos. Daqui vamos ter a nossa informação e vamos tentar analisar o que aconteceu naquele tempo. Ok, agora vamos entender qual que era a dificuldade. O Bet HaMikdash destruído. O JC, já aos 30 anos, não está na liderança, mas tem muitos seguidores. O que os seguidores aproveitaram da destruição do Bet HaMikdash? Saíram com uma linha: olha, judeus, até agora, talvez vocês eram um povo privilegiado. Vocês eram filhos de Deus. Com Bet HaMikdash, com sacerdotes, Kohanim, um país próprio, o governo próprio. Mas Deus não gosta mais de vocês. Se Deus ia gostar de vocês, jamais que Ele ia deixar destruir o Bet HaMikdash. Vocês vão ser agora, vocês foram substituídos. Tem uma nova linha que vocês têm que aceitar, porque a linha de vocês já não existe mais. E para demonstrar isso aqui, dá para ver como que era, vamos dizer o seguinte, a forma que eles se apresentaram.
aqui tem a igreja e a sinagoga. Isso aqui, encontramos essa estátua, vamos dizer, dos irmãos de Estrasburgo, irmãs de Estrasburgo. De um lado se mostra alguém que pertence ao cristianismo. Está com corona na cabeça. O resto está. Uma pessoa reta, está forte e firme. Do outro lado, isso é uma judia. Olha como que ela está. O cajado dela, de uma certa forma, está tudo quebrado. Ela está triste. Não dá para ver bem o rosto, mas vamos para o próximo. Próximo. Pulamos uma aqui. Oh, isso aqui. Aqui dá para ver melhor. Olha como está o rosto dela. Olha que está aqui, sempre mostrando que isso aqui, o judaísmo, é uma proposta que pertence ao passado. Não tem mais como seguir adiante, porque olha a tristeza. No Yiddish se fala Nebach. É um Nebach. E aqui é algo que tem ido para frente. Ou seja, eles aproveitaram bem a igreja e a sinagoga. A igreja é a igreja. Ou seja, isso se encontra na Catedral lá no Estrasburgo. É uma peça do 1220. Mas a ideia realmente vem dessa época, logo após a destruição do Bet HaMikdash. Todo o trabalho deles é para mostrar que o que era. Agora é a hora de uma nova proposta. Mas precisava alguém para explicar isso aqui para o mundo. O JC realmente já não está aqui fisicamente, apesar que ele, o terceiro dia após a sua morte, houve a ressuscitação dos mortos, mas ninguém consegue ver ele, por isso precisava alguém que de fato faz o trabalho. É o conhecido Paul, a doutrina paulina. O que era a doutrina paulina? Saint Paul, todo mundo conhece o Paul, isso era o chefe. Quem que era o Paulo e o que ele quis? Ele tinha várias perguntas que ele precisava responder para o cristianismo continuar. O que fazer com as escrituras hebraicas? Tem uma Torá, tem 5 livros de Moisés, tem profetas, tem tudo. O que ele vai falar? Isso não existe, nunca existiu? Vai negar? O que o cristianismo vai fazer com a Torá? Precisa uma linha. Depois, ele montou a teoria da substituição. Isso significa o seguinte, a Torá era em vigor até Jesus. Funcionou. E para todo o tempo até Jesus, aquilo era a realidade. Após o Jesus, isso tem que ser substituído pelo Novo Testamento e novas leis, novas condutas. O Antigo Testamento precede o Novo Testamento. Ou seja, nunca negaram o Antigo Testamento. Mas aquilo já era. Hoje temos uma outra linha. A dinâmica interna, nós, inicialmente, os cristãos, era uma parte judaica, uma seita judaica. Era nós. Eles conversavam com nós. Isso dá para sentir até no Novo Testamento. Eles conversam. Jesus conversa com os fariseus, com os rabanim. O assunto dele não é como os reformistas. Ele tem discussões como os ultra-ortodoxos. É nós. Somos gente e estamos juntos. Só que ele achou que tem certas coisas que tem que dar uma modificada. Mas, com o tempo, isso tornou-se eles. À medida que o cristianismo gentiliza. Ou seja, já na mudança, a partir do ano 1, cristianismo não é mais uma seita judaica. É uma religião aberta para o mundo inteiro. Agora, isso precisava de uma resposta forte. Por quê? Inicialmente, os Chachamim acharam que o cristianismo não vai apresentar nenhuma dificuldade para nós. Algumas pessoas que saíram fora da regra, o tempo vai curar eles. Era uma época de muitos Mashiach, muita coisa assim. Isso passa o tempo, eles vão voltar. Mas assim que o Bet HaMikdash foi destruído, eles ganharam força com seus argumentos. Isso virou uma religião mundial e os judeus estavam confusos. Além disso,
no judaísmo naquele tempo entrou um ingrediente de suicídio. Na época do Bet HaMikdash subindo em fogo, os sacerdotes subiram no telhado do Bet HaMikdash e se jogaram no fogo. Acharam, tudo acabou. Tudo acabou. Ou seja, as pessoas não tiveram vontade de viver. As pessoas acham que o povo judaico não tem futuro. Por isso o cristianismo se tornou um apelo que precisava uma resposta da altura. Ok. Agora, vamos para a parte 3 hoje. Rabbi Yochanan ben Zakkai. Aqui é o túmulo dele, está no Tibérias. Quem que ele era? Para entender o papel de Rabbi Yochanan ben Zakkai, temos que voltar um pouquinho antes da destruição do Bet HaMikdash, entender a força da sua liderança. Rabbi Yochanan ben Zakkai, ele era um seguidor do conhecido Hillel, ele era o aluno mais jovem, uma pessoa de influência enorme, uma pessoa super inteligente. Ele era o líder dos religiosos. Vamos dizer, ele era o Rebbe daquele tempo. Era Rabbi Yochanan ben Zakkai. Antes do Vespasiano voltar para Roma, quando ainda era a época da cerca em volta de Jerusalém, Rabbi Yochanan ben Zakkai chamou o sobrinho dele e falou para o sobrinho: veja bem, eu sei que você não é do meu time, você é daquele grupo que está a fim de lutar até o fim, apesar que a chance de sucesso é muito pequena, mas você quer lutar, mas eu te digo, escuta o que teu tio te fala. Os tios normalmente têm um pouco de sabedoria. Escuta o tiozinho aqui. Isso vai terminar mal. O sobrinho falou: olha, eu não tenho jeito. Se eu sair desse grupo, eles me matam. Ali não tem. Ou seja, eles resolvem o assunto da forma deles. E falou: tio, o que você quer de mim? Ele falou: acha um jeito para eu poder sair de Jerusalém, eu quero falar com Vespasianos. No fim, o Talmud conta uma história que avisaram que ele está doente, colocaram num caixão, e ele saiu para Vespasianos e se encontrou com ele. A história é longa, mas eu vou encurtar só para aquele que nos importa. O Vespasianos viu ele, ele falou para ele: Shalom Aleichem, paz para você, nosso rei. Ele falou: eu vou te matar, eu não sou rei, sou um general. Ele falou: não, você logo vai descobrir que eu sou rei. E logo veio alguém do Roma, um mensageiro, falou: olha, você foi nomeado para César. Ele gostou do rabino, falou: esse rabino tem chokhmah. Ele entende os assuntos. E falou para o rabino: olha, o que você quer? Ele sabia, segundo o Talmud nosso, que ele vai pedir Jerusalém, não vai ganhar, é tarde demais. Ele falou, fez vários pedidos, mas um deles é aquelas palavras conhecidas. Ten-li Yavne v'chachamel. Me dá a cidade do Yavne. E eu vou pegar os rabinos que ainda estão vivos, eu vou levar eles para esse yeshiva e deixa a gente continuar com o nosso Torá. Deixa os chachamim, os sadikim, os chachamim, os estudiosos da Torá, deixa eles ir para a cidade do Yavne e nós vamos lá. E o que vai acontecer aqui está nas mãos de Deus. Aspasianos, ou Vespasianos, a Talmud chama de Aspasianos, achou: olha, esse rabino não regula bem a situação. Está tão triste, ele está preocupado com a yeshiva na cidade do Yavne. Mas pouco que ele entendeu que com isso Rabbi Yochanan ben Zakkai salvou o povo de Israel. Daqui a pouco vamos ver por quê. O Vespasianos deixou eles sair de Jerusalém, deixou eles ir até Yavne. Começaram Yavne antes da destruição de Jerusalém ainda. E uma parte pequena foi para Yavne. Daqui a pouco vamos ver por quê. E Rabbi Yochanan ben Zakkai se estabeleceu como Rosh Yeshiva na cidade do Yavne. E Jerusalém foi destruído. Por que esse Yavne era tão importante? E sobre isso vamos dedicar um bom tempo para entender como que isso nos salvou. O dito de Rabbi Yochanan ben Zakkai: se aprendeste muito Torá, não pretendas reconhecimento especial, pois foste criado justamente para esse final
para essa finalidade. Em português, se chama o seguinte: você não está fazendo nada além daquele dever. Eu gosto muito. Você acha o grande tzadik? Não, você está fazendo teu dever. Por isso, relaxa. Próximo. Isso é o dito. Agora, Yavne. Essa cidade de Yavne existe até agora. Yavne é um pouquinho sul do Ashkelon. Os árabes chamam isso aqui de Yibne. Ali tem o túmulo que é discutido. Nós falamos que é o túmulo de Rabbi Gamliel. Eles falam que é o túmulo do árabe. No fim, todo mundo vai no mesmo túmulo, cada um acreditando que é um deles. Mas, o que Rabbi Yochanan ben Zakkai fez no Yavne e por que isso é tão importante para nós? O estabelecimento do Sanhedrin. Sanhedrin era Supreme Court, que nem hoje. Ele logo montou um corpo para julgar, de justiça, para fazer leis. Decisão sobre assuntos pendentes. Já que haviam vários anos de tumulto, não decidiram vários assuntos que eram importantes para resolver. Decidiram nessa yeshiva, atrasado, mas saíram com uma decisão. Depois, fizeram várias leis, que é chamado Zecher LeMikdash, para a gente sempre lembrar o que era da Mikdash. Falou o seguinte: apesar que nós fomos para Yavne, apesar que nós somos no Yavne, mas nós não vamos esquecer Jerusalém, vamos fazer vários costumes que o Zecher LeMikdash. Por exemplo, a gente quebra o copo embaixo da roupa. Zecher LeMikdash tem muitas leis para nunca esquecer Im lo alet Yerushalayim al rosh simchati, para nunca, ou seja, apesar que ele se estabeleceu em Yavne, é para lembrar Jerusalém. E depois, oração unificada. Oração unificada era super importante. E o motivo, até aquele momento, as pessoas iam no Bet HaMikdash e cada um rezava do jeito que ele quis. Do jeito que ele bem entendeu. Não tinha uma oração que todos fizeram. Em Yavne foi estabelecido que, independente no mundo onde que o Yehudi se encontra, ele sabe como rezar de início até o fim. Agora, para entender agora o quadro total, nós temos aqui o Nero, que começou com ele, Vespasiano, Tito, Domiciano, que é o irmão do Tito, Nerva, Trajano e Adriano. Adriano foi no ano 30. Ou seja, a destruição do Bet HaMikdash foi 70 antes. Antes do 1. Como se fala isso aqui? AC, BC, DC, AC. Ou seja, tivemos todos esses líderes, mas um era pior do que o outro. E isso teve uma grande influência sobre a yeshiva do Yavne. Eu não vou entrar nos detalhes, mas é o seguinte: o Tito seguiu o pedido do seu pai, Vespasiano, deixou a yeshiva funcionar numa boa. E funcionou 8 anos embaixo do Tito. Domiciano, que é o irmão, ele começou bem. Até os judeus acharam, quem sabe, vai deixar construir o Bet HaMikdash de novo. Mas depois mudou. No fim, havia muitos anos que a yeshiva até fechou. Tinha que sair, depois voltaram. Era uma yeshiva dependendo sempre desses líderes que não foram. Não todos eles foram muito ruins para os judeus, mas foi do ruim para o pior, se podemos dizer. Bom, ninguém deles era. Agora aqui, temos assim, aqui dá para ver que entre Nero e Vespasiano tinha mais 3, mas eles morreram todos num ano. E são os 3 sadikim que foram chamados para o segundo andar. Agora, isso é Vespasiano, depois temos o Titus. Antes vimos mais uma estátua, agora, irmão do Titus, Nerva, Trajano e Adriano. Okay, isso é só para a gente se familiarizar um pouco com... Próximo. Agora vamos chegar para aquilo que nos interessa.
Quando Rabbi Yochanan ben Zakkai foi para Yavne, que logo vamos entender que Yavne foi a nossa solução. Por quê? Agora nós não temos um país nosso. Nós não temos um Bet HaMikdash. Também nós não temos uma língua que nos une. Porque os Bnei Israel foram dispersos. Muitos judeus foram pegados presos para Roma. Alguns foram para a Síria, alguns foram para Alexandria, no Egito. Se nós não temos uma língua que nos une, se nós não temos nada escrito, se nós não temos um calendário, que naquele tempo decidiram quando Rosh Chodesh, quando viram o nascimento da lua nova. Se nós não temos algo que nos une, não vai sobrar nada de nós. Por isso, a ideia de Rabbi Yochanan ben Zakkai era montar o calendário nosso, que isso sempre era um assunto mais básico que tem. Porque nosso calendário tem que saber fazer, não é lunar e nem solar. Por isso temos o ano bissexto, assim diante. Isso quem fazia era o Sanhedrin, ligado com o corpo mais religioso que tinha. Antes do Bet HaMikdash, depois no Yavne. Assunto super importante, que todo mundo faz Pesach no mesmo dia. Independente se ele mora na Itália ou ele mora em Israel, está na Roma, precisa fazer as festas junto. Isso nos une. Além disso aqui, já vimos antes, a reza é igual. E todos os outros detalhes que nós vimos que nos unem. Mas Rabbi Yochanan ben Zakkai foi para o Yavne, mas as pessoas tiveram dificuldade de lhe seguir. Quando olhamos no Talmud, muitos judeus falaram que ele é um loser. Um loser é alguém que não entendeu bem. Nós vamos abandonar Jerusalém e ir para Yavne? Não. Nós não vamos sair. Por isso, ele foi inicialmente com um de seus alunos preferidos, Rabbi Yeshua ben Hanania. Ele foi com ele no Yavne e alguns alunos já de segunda categoria, mas da categoria principal de seus alunos foi somente Rabbi Yeshua ben Hanania. Rabbi Yeshua ben Hanania foi sozinho, mas foi Rabbi Yeshua ben Hanania e Rabbi Eliezer ben Hurkenes que pegaram o caixão de Rabbi Yochanan ben Zakkai para sair fora da cidade de Jerusalém. Agora, depois, devagarzinho, eles se juntaram. Mas o Talmud nos descreve quem eram essas pessoas. E isso é super interessante, porque dirigir uma yeshiva com esses alunos não é fácil. E nós vamos ver por quê. Em primeiro lugar, a Mishnah diz, os alunos de Rabbi Yochanan ben Zakkai, na ética dos pais, Rabbi Eliezer ben Hurkenes, uma cisterna cimentada que não perde uma gota. Isso significa que tudo que ele aprende, ele nunca esquece. Aliás, Rabbi Yochanan ben Zakkai falou, ele não tem o dom dele mesmo achar uma solução própria. Não, ele era a pessoa que poderia repetir tudo que ele ouvia de seus mestres, tudo que ele ouvia antes, ele sabia tudo. Não podemos esquecer que naquele tempo não tinha um Talmud que nem nós temos. Tudo era memória. Por isso, ele é alguém que não perde uma gota. Segundo, Rabbi Yeshua ben Hanania, feliz é aquele que lhe deu a luz. O mãe e o pai dele podem ter nachas. Do filho assim, não poderia ser melhor. Rabbi Yossi era o Kohen, era o Hassid, uma pessoa piedosa, de bom coração. Rabbi Shimon ben Netanel, temoroso de pecado. Rabbi Elazar ben Aroch é uma fonte da qual flui cada vez com maior força. Ele era aquilo que ouviu algo, poderia deduzir, renovar. Ele era oposto, de uma certa forma, de Rabbi Elazar ben Hurkenes. Agora, vamos se aprofundar um pouco o que nós sabemos deles e por que esse yeshiva era tão forte para dirigir. E vamos começar com Rabbi Elazar ben Arach. O Talmud nos conta uma história interessante. Após a destruição do Bet HaMikdash, a esposa de Rabbi Elazar ben Arach falou para ele, olha, escuta que eu vou te falar. Você sabe, as mulheres têm poder. Quando eles falam escuta, o que tem que falar é melhor escutar. Ele falou para ele, escuta bem. Rabbi Elazar, escuta bem. Esse Rabbi Yochanan ben Zakkai, teu mestre, era abrir uma yeshiva de Yavne, não é para você.
você está muito cansado. Você sabe o que nós passamos? Vamos tirar férias. Em primeiro lugar. Primeiro que eu tenho que tirar férias. E, quem sabe, você vai tirar férias em algum lugar onde alguns alunos podem ir para você. Você vai abrir a yeshiva no campus de Jordão ou de Guarujá. Por que ir para Yavne? Vamos para um lugar realmente que interessante. Rebbe Elazar ben Arach, ele escolheu um lugar que o Talmud chama mais de Yumsis e Yain de Pargusa. Nós não sabemos exatamente onde que é, mas muitos acham que era uma praia ainda em Síria. Precisava viajar bem. Uma praia boa em Síria, que o Talmud diz o seguinte, era uma praia que a água era cristalina. Água da melhor maneira que tem. E vinho, uma qualidade que não tem igual. Então, vai descansar nesse lugar. Ele viajou lá e achou que vai descansar algum tempo. E depois, vamos ver depois. Mas foram férias prolongadas. Ele ficou tempo demais e ninguém veio lhe visitar. Um certo dia ele falou para a esposa, olha, estou esquecendo tudo que eu estudei. Eu preciso de uma yeshiva, eu preciso com quem trocar ideia. Muito contra a vontade dela. Ele não voltou, ele foi para Yavne pela primeira vez. Quando ele chegou em Yavne, pediram para ele ler a Torá, porque naquele tempo não era que nem hoje, você tem que ler. Cada pessoa que teve uma liá, ele tinha que ler sua parte. E deram para ele ler HaChodesh Hazel Lachem. Esse mês vai ser para vocês o primeiro mês. Falando sobre o mês do Nissan, o mês do Pesach. Mas ele não conseguiu ler mais. Em vez de HaChodesh, ele leu HaCheresh. Cheresh é uma pessoa mudo. Em vez de Lachem, ele leu Libam, o coração. Que o coração ficou mudo. Os sábios entenderam o erro. Você realmente não é mais a mesma pessoa, você é mudo. Você não está entendendo nada, você não sabe nem ler. Ele passou a maior vergonha e tinha que começar tudo de novo. Isso é o último aluno. Rebbe Elazar ben Hurkenes era uma figura. Por que ele era uma figura? O Talmud nos conta o seguinte, que quando estabeleceram a yeshiva do Yavne, falaram, olha, o povo judaico não pode ter mais cada um dando uma opinião e seguindo sua própria opinião. Daqui em diante, nós vamos decidir a lei e nós vamos decidir pela maioria. Pela maioria. E se alguém está da minoria, ele tem que anular sua opinião e se comportar que nem o resto. Mas o Talmud nos conta o seguinte, que Rebbe Elazar ben Hurkenes, já que ele era uma pessoa que não perde uma gota, houve uma discussão sobre leis da pureza e impureza. Rebbe Elazar ben Hurkenes falou, pode. Eles falaram, não pode. Começaram a discutir e falaram, olha, Eliezer, a grande maioria contra você aceita a nossa opinião. Não pode. Mas ele não conseguiu. Ele teve uma dificuldade. E ele falou o seguinte, aqui tem uma córrego da água do lado. Se Deus vai fazer um milagre, em vez de córrego da água ir para baixo, vai para cima, isso vai ser sinal que eu estou certo. O córrego da água foi para cima. Os outros falaram para ele, olha, a Torá está aqui com nós, córregos de água ali, aqui, milagres não nos interessam. Aqui nós temos que decidir daquele que nós achamos. E vários outros sinais, até que saiu uma voz celeste para aquele yeshiva. E diz, Elazar ben Hurkenes, ele está certo. Os Chachamim, principalmente Rabbi Shua ben Hanania, falou, Torá lo bashamayim. Deus você deu a Torá para nós decidir, agora é nosso. Diz Hashem, Natzchuni banai natzchuni. Vocês estão certos. Fazem do jeito que eu falei, a lei tem que ser decidida por vocês, pela maioria, e decidiram para dar a última chance para Elazar ben Hurkenes. Falaram, olha, Eliezer, ou aceita a nossa ideia, ou nós vamos te excomungar. Ele logo tirou os sapatos, sentou no chão, pediu para todos se afastar, que nem a lei de que alguém está excomungado, e realmente, a partir daquele momento, ele não fez parte da yeshiva. Mas mesmo assim, ser um grande aluno Rebbe Akiva, e vários outros foram ouvir, mas ele falava, vocês podem falar comigo de uma distância, porque eu sou excomungado. Quando ele faleceu, falaram, Hutar HaNeder, agora não tem mais o problema, e ele foi reaceito após o seu falecimento. Isso eram as figuras
Sobre todos eles têm histórias por igual. Eram pessoas fortíssimas, mas se juntaram para ser a base do Talmud que nós temos hoje, a base dos Mishnayot, a base da nossa lei, a base das nossas condutas, e tomaram decisões. E essas decisões são válidas até hoje. Rabbi Yochanan ben Zakkai tem muitos takanot, assuntos que ele decidiu, que o costume a ser até hoje. Ninguém discute mais como esse yeshiva. Era gente forte. Se pegamos a história de Rabbi Shua ben Hanania, o líder, o nasci naquele tempo, era conhecido Rabbi Gamliel. Discutiram se a reza do Arvit é obrigatória ou não. Rabbi Gamliel diz que é, e Rabbi Yeshua ben Hanania diz que não. Eles eram cunhados. Uma vez, isso veio para ser discutido no Yeshiva do Yavna. Rabbi Gamliel falou para Rabbi Yeshua ben Hanania, ouvi falar que você ainda está mantendo a tua posição. Eu falei que isso aqui não é. Eu falei que é uma obrigação. Você não tem direito de falar que não é. Rabbi Yeshua ben Hanania não respondeu. Rabbi Gamliel falou para ele, Amod, fica de pé e fala para todo mundo que você está arrependido. Envergonhou ele assim em público, de uma forma drástica. E realmente, Rabbi Yeshua ben Hanania tinha que mudar a sua ideia. Mas depois a yeshiva inteiro não gostaram da atitude desse Rabbi Gamliel. Ele poderia ser o Nassi, mas se comportar assim, tiraram ele do cargo. Tiraram, assim diz o Talmud. Quem foi nomeado foi Rebbe Eliezer ben Azariah. Por isso falamos na Gadash ao Pesach, Rebbe Eliezer ben Azariah falou só que nem 70 anos, que ele era muito jovem, Deus fez um milagre para ele pensar mais a Deus, não fica. Mas no fim, Rebbe Gamliel foi visitar Rabbi Yeshua ben Hanania e falou para ele o seguinte, percebe que não foi certo contigo. Você me perdoa? Falou, claro que eu te perdoo. Mas assim, Rebbe Gamliel, que era o Nassi, o líder, entrou para ver a casa de Rabbi Yeshua ben Hanania. Rabbi Yeshua ben Hanania, as paredes eram pretas. O Talmud conta que ele trabalhava com carvão. O Rebbe Gamliel viu e falou, nunca sabia que você vive uma vida tão pobre. Ele viu uma casa, era uma favela. Rabbi Yeshua ben Hanania falou para ele, isso que é o problema dos rabinos de hoje. Eles não sabem o que está acontecendo com todo o resto do Bnei Israel. Eles vivem uma vida diferente e acham que todo mundo crê que é. Ou seja, respondeu da altura. Estamos falando aqui dos gigantes, mas se juntaram, formaram uma yeshiva. Rebbe Gamliel voltou, apesar que não voltou totalmente, porque nesse tempo Rebbe Eliezer ben Azariah subiu, era um Shabbat, quem falava de Rashá foi Rebbe Gamliel, outro Shabbat foi... No fim, acharam um jeito, mas estabeleceram a yeshiva do Yavna. Essa yeshiva funcionou com altos e baixos até a época do Hadrian. O Hadrian destruiu a yeshiva e o desastre era grande. Sobre isso, se Deus quiser, no nosso próximo. Mas o que eles conseguiram? Estabelecer lei. Porque isso que aquilo que a maioria decide, isso que todo mundo tem que obedecer uma linha, era uma resposta para aquilo que aconteceu antes do Bet HaMikdash. Tem lei. E quando tem lei, tem que obedecer a lei. Você não pode ser o maior racham, pode ser alguém que não perde uma gota. Mas você tem que ir pela maioria para aquilo que foi decidido. Hashem falou, Natzchuni bana Natzchuni. Vocês estão certos. Você sabe como estabelecer a lei. Com isso, juntaram o povo de Israel. Todo mundo agora, nós não temos um país próprio, mas temos a Torá que nos une. Nós não temos uma língua própria, mas nós temos a Torá escrita no Shon HaKodesh, que todo mundo aprendeu. Nós temos um Sidur, aliás, não tinha um Sidur imprimido, mas nós temos
como rezar. Nós vamos ter um calendário que é independente, onde que nós vamos seguir. Eles uniram os Bnei Israel através da Torá e depois tinha uma nova época onde tudo começou. De novo, o que nós temos até o dia de hoje. E isso realmente é o que nos sustenta. É interessante que na época do Maimônides, ele descreve o seguinte, que os judeus, já que tem uma Torá, são um povo só, por isso, desde do Índia até Sfarad, que é o Península Ibérico, pode fazer negócios porque os judeus têm pessoas que eles conhecem de todo esse caminho. E pode conversar com eles, pode escrever uma carta se precisa. Os outros não têm, os outros estão perdidos. Cada país não sabe como conversar com o outro. Por isso que nos une até hoje é a Yeshiva do Yavne. O Vespasianus achou que ele está dando pouca coisa para Rabbi Yochanan ben Zakkai, mas ele deu tudo. Ele deu uma oportunidade para reconstruir todo o Am Yisrael. É interessante que durante esses 30 anos, muitos Chachamim, o Talmud nos conta, viajaram de Israel para Roma para falar com os Césares, para melhorar a situação de Israel. Rabbi Shua ben Hanania, um daqueles que viajaram, Rabbi Yossi era um que viajou. O Talmud conta, uma vez houve uma discussão como que era a cortina no Bet HaMikdash, no Kodesh HaKodashim. Rabbi Yossi falou, Pam achat, uma vez eu estava em Roma e eu vi essa cortina. Ou seja, até hoje, isso é uma grande discussão, que quando olhamos no Arco de Tito, várias peças do Bet HaMikdash, várias cartas foram de Israel para o Vaticano para pedir, para devolver isso para Israel. Eles negam que eles não sabem onde que está. Às vezes falam que realmente não está com eles e nós não sabemos. Mas viajaram muitas vezes e conseguiram muito. Aquela história de Nahum Gamzul Letová, várias histórias que contam durante essa época de 60 anos que viajaram. Na verdade, após o Adriano, piorou nossa situação com Roma, mas os verdadeiros suras começaram com o cristianismo 330 anos depois, 330 anos após a destruição do Bet HaMikdash, para falar melhor. Quando o Roma oficialmente adotou o cristianismo, mas isso vamos deixar para uma outra época. O que percebemos? Reb Saadia Gaon, em 1000 anos após dessa época, é bem no meio entre nós naquela época, ele diz o seguinte, En umanutenu uma ela b'zchut haTorah. Nós somos um povo somente em mérito da Torá. Porque se não tivesse a Torá, o que ia sobrar de nós? Nada. Se não tivesse os rabinos que estabeleceram uma ordem que todos podem seguir, o que seria do povo do Bnei Israel hoje? Nada. Por isso, agradecemos Rabbi Yochanan ben Zakkai, que não somente que deu uma resposta para as questões daquele tempo, que era uma ameaça enorme, como também estabeleceu o judaísmo de uma forma nova para todos poderem seguir. E realmente o Talmud continua até agora. E o Arco de Titus virou uma matzeva. Não para nós, virou uma matzeva para Roma. Porque o que sobrou do Roma antigo é o Arco de Tito e mais algumas coisas por ali. O resto, eles pertencem à pré-história. Tá certo? Quando começou a Medinat Israel, o rabino-chefe da Itália, naquele tempo, pegou um monte de Yehudim, levou-eles até o Arco de Tito e falou, até agora, a entrada era daqui. Chegaram de Jerusalém, entraram daqui. Agora, vamos fazer o caminho de volta. Nós temos um país nosso. Vamos passar pelo Arco de Tito, mas dizer, nós ganhamos. Beyachad nenatzer, nós vamos ganhar. Somos de volta, mostrando para o mundo que Am Israel é um povo eterno. Para Hashem nos ajudar, para não ter mais todas essas ameaças que a gente acabou de saber,
passamos épocas difíceis, nós vamos conseguir, mas temos que lembrar o que nos une. Para ninguém achar que ele vai achar uma outra maneira de nos unir sem a Torá. Não funcionou e não vai funcionar. Tem que ser em volta da Torá, uma forma honesta, sincera, correta, sem exageros para nenhum lado, seguir aquilo que a Torá está pedindo, realmente isso que vai nos unir, isso vai nos salvar de todas as nossas dificuldades. Boa noite para todos. Ja.